Meus irmãos, prestem bastante atenção nesse vídeo que eu vou compartilhar em instantes aqui com vocês. Eu acredito que esse vídeo é de extrema importância, principalmente para os tempos a qual nós estamos vivendo. É um vídeo de uma irmã diretamente do México, onde ela conta algo muito forte que Deus mostrou a ela. Esse vídeo é do canal do irmão Francisco Israel. Todos sabem quem é, né? Eu sempre trago o vídeo dele aqui no canal. E ele fez uma live juntamente com essa irmã e a sua filha. E ela relata em detalhes, meus irmãos, o que o Senhor mostrou a ela. E eu acredito que o que o Senhor mostrou para essa irmã pode acontecer a qualquer momento, pois nós já sabemos e temos a certeza de que já vivemos os últimos dias. Preste atenção no que foi mostrado a ela. É um alerta do Senhor para esses últimos dias. Bom, tudo começou porque vieram buscar umas chaves que a minha vizinha tinha deixado comigo. E a pessoa que veio, me disse que a sogra dela já estava em estado muito delicado, pois já em fase terminal e que estava muito triste. E então eu me senti muito, pois desesperada. Por quê? Porque, bom, elas não pertencem ao cristianismo. Eu adormeci pensando que alguém deveria orar por ela, dizer para ela se arrepender, que falasse com ela e dissesse para se arrepender e se entregar a Jesus, e que Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim." Assim, com essas palavras, Como eu disse para vocês, meus irmãos, essa mulher que está do lado dessa irmã é filha dela. E em um momento desse vídeo ela vai relatar como a sua mãe ficou, o desespero que foi após o Senhor mostrar a ela o que vocês estão prestes a ouvir. Adormeci e tive um sonho em que eu sonhava que estava lhe dizendo no ouvido dela essas palavras 3 vezes. As palavras de Jesus. Ele lhe dizia: arrependa-se e entregue-se a Jesus. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim." Esse foi o sonho, e eu já havia despertado para orar, e já estava pronta para começar a oração. E eu estava orando pela salvação das almas e também pela minha família. Mas também estava triste pela senhora. Senti como se eu tivesse ido e dito isso no ouvido dela. Foi o que senti. Eu disse: "Ah, sim, devo ter ido, não é?" Assim, eu acordei com essa sensação e, de repente, tive uma visão assim do meu lado esquerdo. Eu vi um anjo enorme, assim no céu, e era de dia. E só para não deixar vocês confusos, meus irmãos, ela disse que após orar, Deus já havia falado com ela em oração. Mas quando ela se levantou, foi aberto a visão espiritual para ela e ela viu com os olhos abertos o que ela vai relatar aí agora. O anjo estava na visão, o anjo estava de dia. Você sabe, ele parecia iluminado e o anjo era bem grande. E ele tinha de um lado, ele tinha um tecido grande de cetim, como uma bandeira comprida, cobrindo as costas e a frente, e era vermelha. Era vermelha de um lado, acho que sim, do lado esquerdo, vermelha, e do lado direito, azul, um azul como o das estrelas da bandeira dos Estados Unidos. E o cabelo dele era um pouco mais comprido, sabe? Tinha uns cachos bem encaracolados, mas dourado. E ele usava um elmo, assim bem arredondado e pontudo, bastante pontudo, assim aqui, não muito, não tão pontudo, mas bem pontudinho, e tinha muitas figurinhas. Era como se fosse de ouro com figuras em relevo. O elmo era bonito, mas era como. E em sua mão direita, ele portava uma trombeta. Era deveras comprida, medindo mais de 1 metro, creio eu, talvez 1,10 m ou 1,20 m, bem fina e extensa, que se estendia quase até os seus pés, porém a parte de onde o som emergia da trombeta era diminuta. Era arredondada e tipo assim? Ai bem, vejamos. Pois eu fiquei assim, observando a visão, e ele estava olhando na direção do sul.
Eram como bandeiras assim tremulando, porque faziam como estavam no ar e tremulavam assim. Eu penso que eram bandeiras, porque elas se pareciam com bandeiras, uma vermelha, uma azul, e de repente ouvi que me disseram bem no meu ouvido direito: não há mais tempo, não há mais tempo, assim com uma voz de urgência. Meu Deus. Dava para sentir a urgência e eu comecei a tremer. Senti meu corpo estremecer, pois a voz era de urgência. Era uma voz assim, com um som bastante forte e uma urgência palpável. E comecei a chorar, a chorar, a chorar, assim, sabe, não conseguia parar de chorar. E então eu permaneci chorando por muito tempo, e de repente ouvi minha filha saindo do quarto dela e ela estava prestes a ler a Bíblia no outro quarto. Mas eu já tinha, não sei, talvez uns 20 minutos que eu estava chorando, ou 15, não sei ao certo, mas eu não conseguia parar de chorar e de estremecer. E depois então eu saí e minha filha já estava prestes a entrar no outro quarto. E eu disse para ela: Denise, já não há mais tempo, já não há mais tempo, temos que contar a eles, temos que contar. Bem, você quer acrescentar algo? Sim. Bem, outra coisa que não mencionou aqui, minha mãe... Como eu disse, essa é a filha dela, então ela vai relatar alguns detalhes que a sua mãe não lembrava. Ouça só aí. Disse que na visão, o anjo, o capacete era de guerra, e que o anjo estava como que esperando uma ordem. Ou seja, ele já estava assim, como que esperando uma ordem, pronto para quando a ordem fosse dada, tocar a trombeta. E bom, quando eu vi minha mãe sair do seu quarto, olha, eu nunca tinha visto daquele jeito, nunca na vida eu a tinha visto chorar de uma forma tão abalada e forte, como se não houvesse amanhã. Sabe, era um choro que nunca, não era um choro normal, como quando você está triste. Era um choro que, assim que ela começou a chorar, era como se fosse... Ela mal conseguia recuperar o fôlego e demorou muito para me contar. Ou seja, ela disse que não havia mais tempo, mas aconteceu que ela saiu do quarto chorando. Ficou um tempo sem me dizer nada, e eu pensei, o que aconteceu? Mas como ela saiu do quarto, e nós duas tínhamos acabado de orar, cada uma separadamente, claro, eu disse e senti em meu íntimo que o Espírito Santo havia lhe revelado algo e que isso era sobre os tempos que virão, devido à forma tão intensa como ela chorava, chegando até a cair de cama. Caiu no chão e abalada, muito abalada. E minha mãe: não há mais tempo, temos que avisar a todos, a todos, a todos, não há mais tempo, minha mãe me dizia. E eu: mas o que aconteceu? Só depois ela me contou a visão. Então esse anjo estava prestes a tocar a trombeta? Esse anjo parecia como um militar, bem ereto assim, e com a trombeta, segurando a trombeta e olhando para frente, como se já estivesse esperando a ordem para começar, e as bandeiras tremulando, a vermelha e a azul. Então eu senti. Bem, não sei, era como se fossem a Rússia e os Estados Unidos. Assim mesmo, porque os tons eram vistos claramente dessa forma e... Não sei, mas foi uma visão assim muito, muito clara mesmo, e o anjo estava como um soldado assim, vigilante, segurando e aguardando, esperando por uma ordem. Eu vi claramente por meio das revelações de Deus que a guerra entre a Rússia e os Estados Unidos tem muito a ver com o arrebatamento da igreja. E aqui, ao que parece, você, irmã, teve um pressentimento, não é? Que o azul fosse os Estados Unidos e o vermelho, a Rússia. Sim, e na verdade. Sim, eu não. Eu, pois, sabia muito pouco sobre isso, sobre a guerra, nada mais. As coisas que o Senhor tinha dito, mas eu, ao ver. Pois é como se o Espírito Santo dissesse para a gente que é guerra e o... Não foi dormindo? Não. O sonho foi algo diferente. Quer dizer, eu sonhei isso e, ao despertar, me senti muito triste. Eu estava orando quando? Não, eu estava completamente acordada, de olhos abertos, orando, conversando com meu amado Pai. Então, nesse caso, foi duas visões, meus irmãos. Como eu disse anteriormente,
Ela teve uma visão enquanto ela orava e após ela se levantar da oração, foi aberta a sua visão espiritual. Então ela viu de olho aberto, acordada. Tremendo isso aqui, meus irmãos. De repente, a visão apareceu bem grande. Eu a vi completamente vívida e de dia, o céu. Ele estava assim e era alto. Parecia longe, mas eu o via por completo. E que impressão ele te causava? Tipo, imponência ou que impressão o anjo transmitia? Não, o anjo, ele parecia mesmo um soldado. Sim, ele parecia imponente, porque se assemelhava a um soldado, mas ao mesmo tempo era muito belo, pois possuía um cabelo muito bonito. O capacete era esplêndido e as bandeiras tremulando não pareciam ruins, na verdade pareciam bonitas. Contudo, quando ouvi a voz, aquela voz com tamanha urgência, então eu percebi que aquilo era, pois, uma guerra, porque não poderia ser outra coisa, aquela voz com tamanha urgência e que me foi dita diretamente no meu ouvido. Não sei, comecei a sentir algo. Sentir que muito em breve, algo muito forte estava para vir, que era guerra, era guerra. A voz dizia, não há mais tempo, mas não era o anjo falando? Ah, não. O anjo estava de costas. Quer dizer, eu o via, como que de costas, um pouco. Ele estava virado para o sul, mas eu não via o rosto dele. Eu não conseguia ver o rosto dele, Não a voz me foi dita em meu quarto, assim, com uma voz forte e com voz de urgência. Assim, uma voz que estremeceu todo o meu ser. Irmã, sentias no espírito que, ao soar a trombeta, a guerra começaria? Ainda sinto, pastor. A verdade é que fiquei triste por muito tempo. Passei esse tempo chorando. Minha filha me dizia, é que você está com uma cara. Eu dizia, é que eu sinto que vai acontecer algo horrível. Ele me disse, vai ser algo horrível. E aí, não, ainda, pastor, quando alguém fala em guerra, eu sei que vai ser algo terrível, sim, não sei. E é bastante significativo, irmã, que você nos relate isso hoje, pois não sei se você tinha conhecimento, mas hoje, 6 de fevereiro de 2026, terminou o tratado que os Estados Unidos mantinham com a Rússia para controlar seu arsenal de armas nucleares. Hoje acabou e não foi renovado, e esse tratado começou em 1991. Ele foi sendo renovado através de organismos intermediários. A Rússia auditava as armas nucleares dos Estados Unidos e os Estados Unidos auditavam as armas nucleares da Rússia para se manterem dentro de um limite. Hoje o acordo foi encerrado, ele não foi renovado. Trump não quis, Putin também não quis, e a partir de hoje, os Estados Unidos e a Rússia iniciam outra corrida armamentista desenfreada. Não. Nuclear. E esta revelação hoje é muito significativa, porque Deus tem mantido esse freio de paz relativa desde 1991, aproximadamente. O que acontecerá? Farão a bomba Tsar de novo. Hoje, a Rússia tem entre 5.400 e 5.600 ogivas nucleares e os EUA, cerca de 5.044. Esse limite será quebrado? O que eles vão ter 20.000 cada um? Então, este é um aviso do Espírito de Deus. Ai não, pastor, eu sinceramente desde que tive essa revelação, já não me importa nada material, de verdade, porque eu olho para todas as coisas e digo, tudo isso vai se destruir. É a sensação que eu tenho desde que tive aquela visão. Eu poderia quebrar tudo o que tenho em casa, porque já nada material me importa, nada é importante. Unicamente Deus é importante porque Ele é a nossa única defesa que temos. Nós, na verdade, temos o dever de chamar as almas, de as chamar, de plantar a sementinha, porque é o próprio Deus quem realiza tudo, e tudo isso é para a glória dEle. Nós apenas plantamos as sementinhas, somos somente seus servos, entende? Ele é o nosso Deus e... Não, desde que tive essa visão, a minha vida já é outra. Já não me importa absolutamente nada do que eu possuo, nada que seja material. Nós, as pessoas, sempre pensamos,
em uma casa, em um carro, sabe? E coisas assim. Mas nada disso é importante, nada mesmo. Nada é importante. Temos que nos aproximar de Deus. Há várias coisas, irmã, da visão que me chamam muito. Muita atenção. Era um soldado que tinha bandeiras. Mas será que essas bandeiras estavam sobre o seu corpo ou ele as tinha de forma separada? Não, o cobriam desde a parte de trás até a frente, e elas tremulavam apenas na parte da frente. Atrás não tremulavam, porque eu o vi de costas, mas dava para ver as bandeiras. Eram como bandeiras, pois tremulavam como uma. Ele as tinha assim, sobre o ombro, entende? Não dava para ver as roupas do anjo. Ele estava coberto assim, totalmente, com uma bandeira de um lado e outra do outro lado, e na parte de trás também. Me chama muito a atenção. Bom, antes pergunto, havia outras bandeiras ou só as que ele tinha no corpo? Não, só essas mesmo, mas elas eram assim, feitas daquele tecido de cetim, idênticas às bandeiras. E me chama muito a atenção os desenhos no capacete dele, porque eu já tive vis. Eu já vi que as armaduras dos anjos têm designs muito bonitos. Como se fossem em alto relevo, com figuras estranhas. Sim, eram em relevo. Aqui, tudo isso assim, e lá em cima também havia algo, mas não dava para ver o que era. Mas tudo aqui atrás dava para ver, tudo com figurinhas em relevo. E o cabelo do anjo era encaracolado? Encaracolado e dourado, muito dourado, parecia capacete, mas era o cabelo. Com caracóis? Sim, o cabelo dele era encaracolado e ia até o meio das costas, em ponta. E ele tinha asas? Não se viam as asas. Se as tinha, estavam cobertas, pois só se viam as bandeiras. Sim, existem anjos que não têm asas. E ele não tinha armas? Só a trombeta? Só a trombeta, só. Mas parecia igual. E as pessoas que trazem aqui a sua carabina, ou como é que se chama isso mesmo? As armas, ele segurava a trombeta igual. E como era ele, o rosto dele? Não dava para ver o rosto, pois estava virado assim. Eu o via como que por trás mas dava para ver a trombeta, assim segurando a trombeta. Assim eu o vi como que de deste lado, mas não via o rosto dele. De meio perfil? Sim, como de meio perfil, mas nem sequer eu. Dele eu não vi mais nada, apenas isso. Sim, não. Eu teria gostado de ver o rostinho dele, porque nunca vi um anjo, mas não dava para ver. Me vem à mente a escritura da primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Ao 5 diz: Mas acerca dos tempos e das ocasiões, irmãos, não tendes necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão na noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia não vos apanhe de surpresa. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, irmã, você sentia no seu espírito que essa trombeta, quando fosse tocada, desencadearia a guerra entre os Estados Unidos e a Rússia? Sim, era uma certeza absoluta. Era uma certeza inabalável, não era por quê. E para além disso, eu sentia e ainda sinto que será algo horrível e assustador. Assim tão horrível eu sinto ainda hoje. Eu permaneci muito tempo assustada. E por que Deus faz isso? Por que Ele faz isso? Perdão, irmã. Porque Ele nos ama profundamente e sabe que muitas almas valiosas vão perecer. Por isso, Ele nos avisa muito antes que aconteça, para ver se há algum entendido, algum inteligente, que se arrependa sinceramente. Deus nada fará sem anunciar aos seus servos os profetas. Isso faz parte do dom de profecia em visões de eventos que estão por vir. Talvez algum inteligente se arrependa de seus pecados, se converta a Jesus Cristo, lave suas vestes no sangue do Cordeiro, se encha do Espírito Santo e escape no arrebatamento. Ia nos dizer algo, irmã?
Não, mas era só que eu estava muito triste mesmo, porque ainda hoje, quando isso é mencionado, algo sobre isso, sinto um arrepio como se um tremor. Sabe, quando eles falam da guerra, eu sinto algo. Sim, a verdade é que desde que isso aconteceu na verdade, desde que nos convertemos, muito em breve, sinto que Deus nos revelou que o arrebatamento de fato seria muito em breve. Em mim, Ele incutiu muito isso desde o início. Sabe que seria muito em breve. E desde que minha mãe teve aquela visão, a qual o Espírito Santo lhe revelou, nós duas passamos a ter um senso de urgência. De que, aonde quer que a gente vá, temos que compartilhar, nem que seja um simples folheto, sabe? É uma sensação muito forte que já percebemos que é questão de tempo. De verdade, quando paramos para ver, é como se estivéssemos testemunhando a destruição se aproximando. Não é algo que vamos conscientemente, mas que nosso coração já está. Essa revelação e essa certeza de que resta muito pouco tempo para a Terra, assim como ela está, e que tudo está prestes a mudar completamente, radicalmente. Claro. Só gostaria de esclarecer a todos que nos assistem que essa trombeta que o anjo trazia não é a do arrebatamento, porque a trombeta do arrebatamento é tocada por Jesus, não por um anjo. É Jesus em pessoa que a toca. Esta poderia ser uma trombeta de juízo, porque se estudarmos o Apocalipse, percebemos que as 7 trombetas são tocadas por anjos, e são trombetas de juízo e de castigo. Esta é, sem dúvida, trombeta de juízo e castigo. Quando a guerra de Hiroshima e Nagasaki aconteceu, eu acredito que tenha sido em 1945, se não me engano, em agosto de 1945. Uma ou duas bombas foram suficientes para causar a morte de 200 mil pessoas. E não estamos falando de uma ou duas bombas. Estamos falando de 5.400 a 5.600 ogivas nucleares, que não são iguais às de Hiroshima e Nagasaki. Algumas delas são 2.000 vezes mais potentes que as de Hiroshima e Nagasaki. 2.000 vezes mais potentes que Hiroshima e Nagasaki. Nós estamos falando de uma devastação global massiva. Então, o que será que Deus está esperando para dar a ordem ao anjo? Ele está esperando que aqueles que hão de ser salvos terminem de se salvar, que o último predestinado, o último escolhido, se arrependa. Onde ele viverá? No Afeganistão, no Paquistão, na Índia, na Rússia, na Itália, na França, na Alemanha? Não sabemos, mas vai chegar o último. Uma conversão sobre a qual Deus vai dizer, está consumado. O último dos que hão de ser salvos antes do arrebatamento terminou de completar o seu número. Anjo, toque a trombeta. Deus tem um tempo e uma hora preparados para dar a ordem. E o anjo obedecerá. A trombeta soará e haverá guerra, uma guerra como nunca se presenciou antes. Uma guerra que superará a nossa imaginação. Conhecemos a história da Segunda Guerra Mundial, que é a pior guerra que a humanidade já viu, com milhões de mortos em muitos países. Contudo, as guerras que estão por vir farão as guerras anteriores que a humanidade já presenciou parecerem completamente insignificantes e ridículas. E com as guerras vem a fome, com as guerras vem a morte, vem também a escassez. Então, irmãos, isto não é para se levar levianamente. Isto é para não parar de orar. Todos os dias não deixar de ler a Bíblia, todos os dias não deixar de se santificar. Ler o Novo Testamento, também o Antigo, mas ler o Novo Testamento e tudo o que Jesus disse, tudo o que saiu de sua boca, praticar, pregar o Evangelho ao máximo que puder, jejuar como nunca, ou seja, correr a corrida da fé. O melhor que você puder correr para Jesus, saiba que é agora ou nunca. Então, sair da mornidão, sair do pecado, pois o tempo está acabando. E quero que notem como o Espírito de Deus está nos levando a falar sobre este tema. Irmã, o que sente por Deus tê-la escolhido para anunciar ao mundo o que virá? Bem, eu não sei ao certo, mas sinto que Deus tem sido muito bom comigo, porque eu não sou mais do que, pois
uma ovelhinha, como um grão de areia do mar, e Deus para mim é tudo. Eu não sou nada, e pois de verdade, fico feliz que Ele tenha, que Ele me fez sentir isso, de que o Espírito Santo fale comigo, mas é algo tão triste que às vezes minha filha e eu, isso que vai acontecer. A mim, minha filha e eu, quando estamos na rua, começamos a chorar quando ninguém nos vê, porque queremos que as almas sejam salvas e muitas almas não escutam. Não escutam e não acreditam. E isso é muito triste, mas por outro lado, o que Ele me proporcionou